Olá pessoal, voltamos a falar direto aqui da redação do Jornal Morro do Gel para o canal do Melo. Depois de uma pequena ausência, voltamos. Se você gostar, dê o seu tinindo, o seu like e inscreva-se, né? Canal do Melo, então, essa redação, e visite o site, é o morrodogel.com.br, toda a história de Monlevade aqui. E essa semana, inclusive, tivemos o prazer de receber aqui em nossa redação, nosso espaço, a Marina e o Roberto, que são os promotores, né, do programa da Rede Bandeirantes, da Rede Minas, o Roteiro de Minas, e falamos um pouco sobre a história de Monlevade e irá ao ar nas próximas semanas, né? Então, o Roteiro de Minas pela Band, a jornalista Marina e o cinegrafista Roberto estiveram conosco, foi um prazer recebê-los. E é uma cachaça, é uma coisa muito boa a gente poder falar da história de Monlevade, desde a chegada de Jean Monlevade, o pioneiro, até a vinda do Luiz Enche para a instalação da Bela Mineira. Bom, mas o assunto hoje em pauta é outro. O meu final de curso de jornalismo pelo IES-MUSEC em 2005, a minha monografia foi sobre a história do rádio como meio de comunicação de massa. Desde a fundação da Rádio Cultura aqui em Monlevade, pela Bela Mineira, em 61, até depois que ela foi vendida em 76 para o Sistema Globo de Rádio, depois para o empresário Oscar Moraes e o então deputado Mauri Torres, né? Mas e depois começou a história do rádio, da Rádio Cultura, e depois a história do rádio, que é o maior meio de comunicação de massa. Veio televisão, veio DVD, veio internet, veio as redes sociais, veio o WhatsApp, mas o rádio, ele não sai de moda. Quem não gosta de um radinho, o rádio é a única ferramenta de comunicação que a gente faz trabalhando. Você não consegue ler um jornal trabalhando, você não consegue ver uma televisão trabalhando, já o rádio não. O rádio possibilita, né? Você está ouvindo uma boa música, um bom programa jornalístico e está trabalhando. Então o rádio dessa... E quando eu fiz a minha monografia, o TCC, que é chamado hoje, eu começo falando sobre aquela história ocorrida em 30 de outubro de 1938. Vou ter que ler, é um pouquinho extenso, mas vale a pena, como o rádio, né, através das ondas, consegue manipular as pessoas. Eram 9 horas da noite de 30 de outubro de 1938. A rádio CBS, Colômbia, e suas afiliadas de costa a costa transmitiam, dentro do programa Rádio Teatro Mercury, a invasão dos marcianos. Na adaptação da obra Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells, centenas de marcianos chegam em suas naves extraterrestres a uma pequena cidade de New Jersey, chamada Grover's Mill. Era uma peça, literalmente. E os méritos públicos da adaptação, produção e direção do programa foram para sempre creditados ao então jovem, quase desconhecido ator e diretor do cinema norte-americano Orson Welles. Mais de 60 anos depois, a ousadia ainda fascina. E a história do rádio passou a ter um antes e um depois. Tratava-se apenas de um radioteatro. Mas no dia seguinte, os jornais trouxeram manchetes mostrando o efeito causado pelo programa. A CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de ouvintes. Das quais metade passou a sintonizá-lo quando já havia começado, perdendo a introdução que informava tratar-se de um radioteatro semanal. Pelo menos, desse total de 6 milhões, 1.200.000 pessoas
tomaram a dramatização como fato, acreditando que estávamos mesmo acompanhando uma reportagem extraordinária. E desses, 500.000 tiveram certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico e agindo de forma a confirmar os fatos que estavam sendo narrados. Sobrecarga de linhas telefônicas, aglomerações nas ruas, congestionamento no trânsito provocados por ouvintes apavorados, tentando fugir do perigo que lhes parecia real. O medo paralisou 3 cidades, principalmente em localidades mais próximas à Nova Jersey, de onde a CBS emitia e o L situou sua história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores de New York e Nova York, além de Nova Jersey, que sofreram a invasão virtual dos marcianos da história. Entenderam o poder de comunicação do rádio? Dos 6 milhões de ouvintes, 1.200.000 começaram a ouvir o programa depois que já havia começado. Se tratava apenas de um teatro pela rádio, como havia as novelas, né? Nós, brasileiros mais antigos, acompanharam muitas novelas pelo rádio. Eles acompanhavam o teatro, né? Uma dramaturgia semanal, um rádio-teatro semanal. Só que desses 6 milhões, 1.200.000 começou a ouvir depois. E desses 1.200.000, 500.000 de pessoas, né? Fala aqui, ó, tiveram a certeza que estavam sendo invadidos por marcianos. E paralisou o trânsito, foi aquela correria, né? Imagina gente caindo ao chão. Isso porque o poder que tem a comunicação. E por que eu falei aqui hoje? Só para concluir, né? O poder do rádio, que consta no meu TCC. Esse efeito de transformar o som em imagem somente é possível no rádio, cujo poder de persuasão através da fala pode alienar as pessoas e controlar multidões, independentemente de sua posição social e cultural. Da mesma forma que a simples transmissão de um radioteatro provocou tanta histeria em populações de cidades norte-americanas, poderia ter atingido qualquer comunidade de qualquer lugar do mundo. Não é por acaso que o rádio é o meio de comunicação de massa com maior efeito de alienação e de mobilidade. E, consequentemente, pode ser levado para diversos lugares com grande facilidade. A sua instantaneidade é seu maior fenômeno. Isso a gente vê hoje muito, né, nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, quando eles convocam uma manifestação em praça pública, pelas ruas, né? Isso é muito comum no WhatsApp hoje, os grupos. Mas o rádio é instantâneo. Eu trabalhei em rádio por volta de 20 anos, né? O rádio chegava na hora, o jornal não, a televisão não. O rádio você dependia de um gravador e jogava no estúdio. Ou na época a Telemig fazia um link para a gente do estúdio para a rua. Hoje é mais fácil ainda, porque temos o celular. E o celular é só a gente ligar para o estúdio, o locutor nos coloca no ar, né? Eu trabalhei em rádio no tempo ainda que não havia essa mobilidade do celular. A gente fazia um link, né, para fazer cobertura das apurações, que era fantástica, Malevade, né? Principalmente no social e depois no ginásio, coberto da CM. Eram 3, 4 dias a gente apurando, informando em primeira mão, ouvinte ligado, tanto tempo que eu trabalhei na Alternativa, quanto no tempo que eu trabalhei na Rádio Cultura, né? Isso nos fascinava, aquela interatividade com os ouvintes, que lembra muito bem o nosso amigo Geraldo Cardoso, que hoje voltou para o ar, né, pela Global, a nossa amiga Cláudia Gandra, que está em Betim fazendo mau sucesso, e outros que trabalharam com a gente na época do rádio, a Bernadette, esposa de João Carlos, que trabalhou muitos anos na Alternativa, que nos acompanharam nessas transmissões. Então o rádio tem esse fenômeno. Então hoje eu estou falando disso por quê? Por que eu estou falando do meio de comunicação de massa, com o poder que ele tem, né, de massificar e de alienar as pessoas? Vejamos hoje, tirar o óculos, né? Estou esquecendo que eu já parei de ler, gente. Essa idade, essa onda que está aí. Mas só para ter ideia, né?
essa onda, essa pandemia, informação acima de informação, informação truncada, o que pode, o que não pode, e essas redes de televisão, e também as emissoras de rádio, colocando tanta coisa. Eu, Marcelo Melo, como jornalista, o que eu vou dizer aqui até parece irracional, incoerente, mas eu não vejo noticiário quando fala da pandemia. Não vejo, não assisto, não ouço. Sabe por quê? Porque desgasta, estressa, sabe? É muita informação, a gente tem que filtrar isso. A gente tem que filtrar, senão nós vamos ficar igual o pessoal de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e sair em bando, como gado, como diz aquela música do Zé Ramalho, povo marcado, povo feliz, né? Igual abriu os bares, o pessoal já foi igual louco. Então não é por aí, eu acho que a gente tem que controlar, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, usar luva, andar com álcool gel, seja em qualquer situação, evitar aglomerações. Mas a gente também tem o direito de viver, o direito de ir e vir. E todos precisam trabalhar para manter suas contas em dia, para manter suas famílias, né, para comer. Então é isso importante, né? Você tem que rezar muito, contar muito com Deus também nas orações, porque no tempo que nós estamos vivendo, a oração é fundamental. Cada um na sua, não sou muito de igreja, não sou muito de participar, mas eu acho que a oração é fundamental neste momento que passamos. Agora a gente não pode se deixar levar por notícias, se deixar levar por fake. Por exemplo, ontem, terça-feira, em Monlevade, a gente que entrava no supermercado ou no lugar público, mede-se a temperatura colocando aquele aparelhinho de ultravioleta na testa, né? Aí na terça-feira eu cheguei no hiper, foi medir meu pulso, falei, temperatura, o pulso é por quê? Aí o rapaz, informação, ordem que eu recebi, beleza. Estive na Câmara Municipal para entregar o jornal, Morro do Gel, também um cidadão entrou medindo também a temperatura, o pulso, não, mas na testa. Porque chegou informação de que aquele aparelho que coloca na testa, aquela luz ultravioleta, estaria causando cegueira, né? E outros males. Essa notícia estourou durante a semana. Eu pesquisei, agora há pouco, pela internet. Isso não passa de fake news. Eu estava colocando cegueira e câncer. E pesquisei há pouco, essa informação não passa de fake news. Então há muita coisa que nós temos que pesquisar, a veracidade ou não, e temos que filtrar. Porque senão a gente enlouquece, a gente estressa. A gente tem que saber separar o joio do trigo, discernir o que é certo e errado. Então é isso aí, vamos continuar nos cuidando, mas vamos continuar na labuta, trabalhando, contando com Deus, né? E rezar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, né? Porque a vida nós temos que segui-la. E estamos aí, o nosso canal do Melo, dê seu tinindo, se gostar, faça a sua inscrição. Eu acho que quanto mais inscrições, a gente ganha mais ibope na rede, né? E também assine o jornal, o nosso site, morrodogel.com.br, que é o nosso site contando toda a história de Monlevade, resgatando-a. E também o jornal impresso voltou, graças a Deus, depois de um longo e tenebroso inverno, pela crise e tudo mais, mas voltamos, graças a Deus, agora. E nosso objetivo é continuar com o impresso, pelo menos até o final de 2021, e quiçá outros, porque como o rádio, fazer rádio é como fazer um jornal impresso, é uma cachaça muito boa e dá gosto de ler no papel, não só no computador, né? E o rádio era aquilo que eu falei, por mais de 20 anos de experiência, como dizia o saudoso José Inácio, que foi nosso gerente administrativo nos tempos da Rádio Tiradentes Globo, aqui em Monlevade, e depois ele se foi, infelizmente, como diria Rolando Boldrin, ele saiu fora do combinado, mas ele deixava essa lição, que rádio é uma cachaça, que é muito gostoso fazer. Mas vamos filtrar as informações. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, aqui no canal do Melo.